Leamos. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados vou ter que chegar a Bíblia mais perto. Vou ler de novo. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém. Então, a estrofe do hino de número 68, que nos diz: esforços da terra, precário destino, empenho nos homens, riqueza ou que for, não valem a bênção no reino divino. Por isso, eu preciso de ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, roga as tuas bênçãos, roga a sua misericórdia, roga a sua graça e a sua capacitação, para que eu possa pregar o Evangelho do Senhor, o Evangelho da verdade. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu vim para falar sobre igreja e fico feliz a cada ano que venho aqui e vejo essa igreja cada vez mais estruturada, com mais conforto. Há muitos anos a gente vem acompanhando a labuta e a luta de vocês, a construção, a reforma, e graças a Deus, Deus tem suprido, Deus tem feito uma grande obra e dado a vocês esse privilégio de ter esse conforto, de congregar aqui nesse tempo. Isso é louvável, isso é obra de Deus, sem dúvida. Mas eu também quero falar nessa noite de igreja como uma instituição divina. Uma igreja que é santa, que é escolhida por Deus e que também caminha. Paulo aqui, ele fala na epístola aos Efésios, e vemos isso lá no primeiro capítulo desse propósito divino. Quando no primeiro capítulo, nos versículos 4 e 5, Paulo nos diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade, segundo o consentimento da sua vontade. A igreja é formada pelos eleitos, por aqueles que Deus escolheu. A igreja é formada pelos santos, por aquele que ele separou. Um sublime propósito de Deus. Essa igreja, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui porque Deus separou eleitos, filhos de Deus, para que possam congregar aqui, que possam adorar o Senhor aqui, que possam louvar o Senhor aqui. Essa igreja, Paulo continua falando para nós, a partir do verso de número 15 ao verso de número 23, que ela tem o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Este poder é reservado à igreja. Paulo, no capítulo 2, então, mostra uma igreja salva pela graça e não pelos nossos supostos méritos. Estávamos todos nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Fazíamos a vontade da carne segundo o curso desse mundo. Não agradávamos a Deus, agradávamos o príncipe desse mundo. E Deus então operou em nós a fé. A fé é dom de Deus para que ninguém se glorie, pois a Deus pertence a glória da salvação. Essa instituição eterna, onde há operação de poder e graça. Um Deus que nos elege antes da fundação do mundo. Um Deus que nos traz no tempo certo e é aqui agora nos 36 anos. Um Deus que caminha conosco e um Deus que estará conosco na eternidade.
Esse é o glorioso propósito da igreja. Uma igreja eleita, uma igreja que se chama o corpo de Cristo e que tem membros com funções próprias e determinadas. Cada um tem uma função. E essa função é importante. Não queira a mão ser pé, nem o olho ser cabeça, porque cada um no seu lugar, cada um plenamente ajustado em conformidade com aquilo que Deus quer. Uma igreja em que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Uma entidade divina e invencível, porque ninguém vence a Deus. Ninguém vence a Deus. De vez em quando acontece alguma coisa na política, no cenário jurídico, no cenário do mundo, que a gente cai na besteira de pensar que isso vai fazer a igreja sucumbir. Jamais! Jamais. A igreja já viveu ao fim da espada do Império Romano, ao Coliseu e tantas outras perseguições. E o sangue dos mártires foi a semente da igreja. A igreja só cresceu. A igreja é invencível, porque Deus é invencível. Satanás não a vence. O mundo não nos vence. Até o dia que Deus decidir cessar a pregação do Evangelho e Cristo voltar e buscar a sua igreja. Nós estamos aqui, meus irmãos, nessa estrutura bela, construída com os recursos dados a vocês por Deus, com muito esforço, que eu conheço o trabalho que foi executado. Mas nós estamos aqui dentro, hoje, assentados, porque nós também estamos numa instituição divina, uma instituição de Deus, que Deus guarda e que Deus preserva. Nós vamos olhar nesse texto 3 ensinamentos e Deus, inspirando o apóstolo Paulo, ele nos dá acerca dessa instituição divina. Primeiro ensinamento, nós lemos nestes 3 primeiros versículos, no versículo 11 a 13, Paulo está nos lembrando, Deus está nos lembrando que outrora nós éramos gentios na carne, chamados de incircuncisos, chamados da incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Os judeus zombavam de nós. Os judeus chamavam os gentios de gentalha, de povo menor. Isso era o significado de gentio. Nós tivemos um tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança. E hoje nós estamos na igreja de Cristo. Toda instituição ou grupo, para você entrar, você precisa de ter alguns requisitos. Toda instituição ou grupo, até grupo criminoso por aí, precisa de ter requisitos para entrar lá. Mas sabe qual que é o requisito para entrar na igreja? Deus tem graça. Não depende de quem quer, não depende de quem pode, depende de Deus ter misericórdia. Nós estamos aqui puramente, pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, o primeiro ensinamento que Paulo nos dá aqui a respeito da igreja, que eu e que você, nós não temos méritos nenhum para estarmos nela. A igreja não exige méritos e nem requisitos para entrarmos nela. Você não está aqui porque você é inteligente, você não está aqui porque você intelectualmente entendeu o plano da salvação. Não ache que é isso. Você não está aqui porque você tem recursos para oferecer à igreja.
Você não está aqui porque você é forte e pode trabalhar para a igreja. Você está aqui porque Deus aprovou ter graça de você. Não temos méritos para estarmos aqui. Todos nós somos pecadores, doentes, sendo curados, sendo tratados pelo grande médico, o médico dos médicos, o nosso Senhor Jesus. Por isso, quando nós olhamos para a igreja e nós nos colocamos numa posição de ficar procurando defeito na igreja, ou defeito nas pessoas, nós pecamos. Como John MacArthur uma vez disse, a mulher procurou John MacArthur Jr. e disse assim: pastor, essa igreja tem fofoqueiro demais, essa igreja tem isso demais, essa igreja tem isso demais. John MacArthur disse: cabe mais um. Não é? Cabe mais um. Cabe mais um. Cabe mais um pecador aqui. Porque aqui é uma reunião de pecadores salvos pela graça de Deus, a serem tratados e curados pelo Senhor Jesus. Cabe mais um fofoqueiro aqui. Cabe mais um Sérgio aqui. Um pecador. Cabe pecadores aqui. Porque aqui opera a graça de Deus. Aqui Deus trata o ferido. Aqui Deus transforma a vida das pessoas. E a transformação então vem a partir da operação da graça e a partir do momento que nós olhamos para Cristo e passamos a seguir os seus passos. Quando nós olhamos para Cristo e queremos ficar e ser igual a Ele, aí sim nos tornamos dependentes, pois nós nos esvaziamos de nós mesmos. Então Cristo cresce na nossa vida e se torna maior do que nós, porque grande é Ele e não nós. Aí sim, aí somos transformados, aí somos capacitados de dar um testemunho acerca de Cristo. Assim somos chamados de crentes, de filhos de Deus, de santos, pois usaremos então dos meios de graça que Deus nos dá para caminharmos em direção ao prêmio da soberana vocação que iremos receber nas mãos do próprio Jesus Cristo na linha de chegada. Por mais que a igreja tenha um problema aqui ou um problema acolá, a igreja é formada de pecadores. Nós éramos separados, sem Cristo, estranhos à aliança, sem Deus e no mundo. Nós éramos, como os judeus nos chamavam, gentalha, em qualquer, fora da promessa de Israel, como diz o texto. Mas diz a palavra de Deus: mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Porque Deus não levou em conta a nossa capacidade e os nossos méritos. Como Charles Spurgeon disse uma vez: olha, eu não era capaz de decidir ou escolher Cristo antes de eu nascer. E depois de eu nascer também, piorou. Cristo não tinha nada para me escolher, mas eu fui escolhido por graça. Aprovou Deus ter graça por nós. Como eu disse hoje de manhã numa palestra que eu dei dos benefícios dos 5 pontos do calvinismo. É como se alguém entrasse no supermercado e tivesse lá uma banca de tomates podres e um destes tomates era nós. Alguém compraria? Não. Mas Deus resolveu pegar uma sacola e encher essa sacola e levar. Somos nós. Deus aprovou levar e nos trazer para essa casa abençoada, para esse lugar santo, para essa igreja que aqui é visível, mas também uma igreja invisível que existe e que Deus irá buscar. Então, a primeira lição que nós temos aqui, o primeiro aprendizado, é que nós não temos mérito nenhum para estarmos nessa
instituição divina chamada igreja. Uma instituição divina e uma instituição gloriosa. A outra coisa que nós vamos aprender com o texto, se nós continuarmos a ler esse texto, é que nós fazemos parte de uma única família. Vamos ler os versículos de número 14 e 15. Eu convido a igreja para fazermos a leitura juntos. Esse óculos meu aqui para ler de perto. Se eu estou aqui, eu não consigo enxergar. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos ler o 16 também? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Essa instituição divina chamada igreja, ela não tem dois povos, ela não tem três povos, ela não tem quatro povos. Aqui está dizendo que havia uma separação entre os judeus e entre os gentios. Os judeus não aceitavam os gentios. Como eu disse, os chamavam, e até hoje o judaísmo ortodoxo, o judaísmo clássico, eles tratam como gentios, como gentalhas, separados da aliança, como um povo que não é de Abraão. Mas o que acontece aqui, e o texto vai dizer para nós? O texto vai dizer que Jesus Cristo derrubou a parede da separação que havia entre nós e os gentios. Derrubou a parede que separava da aliança. Derrubou a parede que separava da eleição. Senão nós estaríamos separados até hoje. Os judeus recebiam a revelação e recebiam também a lei de Deus e também a graça do Senhor. E essa parede foi derrubada e estendida a todos os gentios a salvação. Por isso, é uma grande inconsistência quando igrejas forjam doutrinas dizendo que os judeus eles têm uma salvação separada, uma salvação própria para Israel. Isso é balela, isso é heresia. O muro foi derribado. Não existem duas igrejas, existe uma igreja só. Uma igreja só. E essa igreja, ela se chama a Igreja de Jesus Cristo. Há uma inconsistência muito grande quando querem resgatar o cerimonialismo do Antigo Testamento. Essas coisas já passaram e apontavam para Cristo. E Cristo está aqui no nosso meio. Quando nós resgatamos o cerimonialismo, quando nós dividimos dois povos, nós colocamos novamente essa parede que foi derrubada. Só existe uma igreja, a igreja que reúne todo o povo de Deus em uma única família. Não tem judeu, não tem gentio, tem cristão. Então nós aprendemos que na casa de Deus, na igreja de Deus, nós estamos aqui e nós não temos mérito nenhum, mas ao mesmo tempo também nós aprendemos que nós somos uma família, e essa família não tem barreiras, não tem paredes. Aqui tem branco, aqui tem negro, aqui tem pobre, aqui tem rico, aqui tem diplomado, aqui tem neófito. E todos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Isso. Se você está de pé, vigie para que não caia, porque muita gente boa já caiu pelo caminho. Muita gente boa. Vigie para que não caia. A cruz de Cristo derruba a parede de todas as raças, tribos, línguas e nações. E por isso eu posso te chamar de irmão. E por isso você pode me chamar de irmão. Porque nós somos uma família.
como toda família, às vezes difícil. Com seus problemas. Cada um de um jeito. Não é verdade? Não é assim a família? Nós temos 5 filhos iguais? Não. Cada um de um jeito. Nós temos todos os irmãos iguais? Não. Cada um de um jeito. Mas nós nos amamos. Nós nos amamos. Nós nos superamos. Nós aprendemos a lidar com as inconformidades. Hoje em dia as coisas estão muito fáceis. Não é? Muito fáceis. Eu vejo lá em casa, cada um no quarto, cada um com uma televisão, uma coisa ficou tranquila. Mas na minha casa era uma televisão e os irmãos brigando pelo canal. Não é? Ah, eu quero ver isso, eu quero ver o futebol, eu quero ver isso, muda. Chegava com antigamente tinha uma bisnaga, um pão chamado bisnaga. Quem lembra disso? Né? Aí brigávamos pelo pedaço da ponta da bisnaga. Eu quero a ponta. Se um falava que quer a ponta, todos queriam a ponta. Aí começava a discussão. Contavam os pedaços de carne na panela que minha mãe colocava. Ó, você ficou com um a mais. Será que é só lá em casa que era assim? Não, né? Todo irmão é assim, não é verdade? Tudo dava problema. Chegou um beliche novo lá uma vez, eu vou ficar em cima, eu vou ficar embaixo. Aí meu pai pôs os 2 colchões no chão, vai ficar os 2 colchões no chão até vocês decidirem quem fica em cima e quem fica embaixo. Família é assim, né? É assim, família. Mas nós aprendemos a conviver. Agora a gente senta, às vezes, numa festa de Natal, a gente conta essas coisas, a gente dá risada. Como a gente aprende a superar as diversidades, como a gente aprende a superar os desafios, como a gente aprende a conviver um com o outro, como a gente se prepara para enfrentar o mundo lá fora, dentro da nossa casa, onde a gente aprende respeito, onde a gente aprende autoridade, onde a gente aprende a dividir. E a igreja está fazendo isso conosco. A igreja é essa família onde nós estamos aprendendo a olhar para Cristo, onde nós aprendemos a respeitar o irmão. E eu deixo de fazer alguma coisa para que não leve meu irmão a pecar. Eu tenho liberdade de fazer, mas se eu for escandalizar o meu irmão, eu não faço. Porque eu estou dentro de uma família. E se eu estou dentro de uma família, eu tenho que dar satisfação a essa família. Eu tenho que responder por essa família. Assim é a igreja. Se você não quer viver na igreja e não dá satisfação para ninguém, não viver a família, você está equivocado. Talvez você não faça parte dessa igreja. Ou talvez você não faça parte dessa família. Como eu vejo hoje em dia, certos casamentos, me desculpem aqui, eu abro um parênteses, onde que parece que são 2 pessoas diferentes. Ah, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha senha no celular, eu tenho a minha senha no celular, eu tenho o meu espaço, eu tenho outro espaço. Então casa não, fica solteiro. Eu quero minha privacidade. Fica solteiro. Casamento é comunhão. Casamento é unidade. É um corpo só. Assistindo Globo demais, assistindo novela demais. Não aprende com novela, não. Aprende com a Bíblia. O que a Escritura diz. Porque nós somos uma família. Uma família. E essa família é alcançada pelo Evangelho da graça. Toda família tem dificuldades, como eu disse, e problemas. E nós temos gente de todo jeito na igreja. Vamos pegar a família que começou a igreja. O fariseu, que era nacionalista. Zelote, que era nacionalista. Fariseu, que era da lei. Saduceu, que era um pouco mais liberal. Os filósofos gregos que chegaram para serem os pais da igreja no primeiro momento, mas também tinha prostituta, mas também tinha ladrão, mas também tinha um perseguidor como Paulo, mas também tinha pescador,
tinha gente rica como José de Arimateias, tinha mendigos, tinha leprosos curados. Essa é a igreja. E continua sendo. Essa é a igreja. E continua sendo. A igreja para todo mundo. E todo mundo que entrar aqui. Nesses 37, 38, 39, 40, se Deus quiser. É para ser chamado de irmão. E recebido com alegria. Porque nós somos melhores do que ninguém. Porque ninguém tem mérito para estar aqui. Que coisa maravilhosa. Porque estamos dentro de um propósito divino. E esse propósito divino é glorificar a Deus. Sermos a agência de Deus estabelecida nessa terra para sermos sal e sermos luz e levarmos o Evangelho adiante. Porque o mundo precisa do Evangelho. O problema do mundo não é a economia, o problema do mundo não é a falta de hospitais, o problema do mundo não é a educação. Essas coisas todas ajudam, sem dúvida, mas o problema do mundo se chama pecado. E é só Jesus que dá jeito no pecado. Só Jesus que trata o pecado. Nós aprendemos, à luz do texto sagrado, que nós não temos méritos para estarmos aqui. E nós fazemos parte de uma grande família. E também que nós estamos nessa instituição divina sobre uma pedra angular chamada Jesus Cristo. Diz assim o versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Versículo 23. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esta instituição divina está fundamentada em Jesus Cristo, que concedeu aos profetas e aos apóstolos fundamentos para que edificasse essa igreja. Uma doutrina apresentada em momentos diferentes, um momento pelos profetas e depois pelos apóstolos, mas sobre uma pedra que é chamada Jesus Cristo. O texto está dizendo aí muito claro, essa pedra nunca pode ser Pedro, porque o texto está claro dizendo que esta pedra é Jesus Cristo, e Ele deu a vida por essa instituição divina. Os apóstolos e os profetas são pedras colocadas sobre a base. E nós? Pedro nos fala que nós somos pedras espirituais, segundo o seu propósito colocado nesse edifício sagrado. O edifício que se constrói, o edifício que sobe com base em Cristo Jesus, em direção ao céu. Basta cada um de nós ser apenas um tijolinho nesta casa. Não podemos roubar nessa casa edificada a primazia de Cristo. Não podemos aparecer mais, ser maiores do que Jesus Cristo. É sobre isso que a igreja é edificada. Quando nós fazemos isso, diz o versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado, ou seja, cada um no seu devido lugar, cada um no lugarzinho certo, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. É sobre isso que a igreja deve ser construída. Tijolos bem encaixados, um sustentando o outro. Eu preciso de ti, meu. Nós precisamos uns dos outros. Por isso estamos aqui.
Por isso nós somos capacitados com dons e talentos, porque todos nós servimos. Por isso servir é o grande dom em amor da igreja. O maior sempre é aquele que serve. Porque nós servimos. E nós estamos aqui para servir, sendo capacitados por Deus. E quem vem habitar quando nós estamos ajustados? Quando nós estamos sobre essa pedra angular, o texto nos diz, no versículo de número 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vem habitar entre nós a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, habita em nosso coração, como casa de Deus, mas habita também no meio da sua igreja, testificando Jesus Cristo no nosso meio, os meios de graça, a iluminação para a palavra, para o conhecimento da palavra de Deus, o convencimento do pecado, da justiça, do juízo, com o dom do Espírito, com os dons do Espírito, operando a todo tempo no nosso meio, nessa casa edificada sobre Cristo Jesus. E por isso, Jesus se faz presente no nosso meio. Meus queridos irmãos e irmãs, nesses 36 anos, essa igreja sendo, graças a Deus, sustentada pela providência de Deus. Venho aqui essa noite lembrá-los, adorar o Senhor, porque vocês não estão numa instituição terrena. Apesar dessa obra maravilhosa, aqui é uma instituição divina. Amém. Nós não temos mérito nenhum para entrar nela, mas entramos. E nós fazemos parte de uma grande família, e essa família se chama Família de Deus. E iremos morar na eternidade juntos. Estamos sendo preparados para isso e Ele vai terminar a boa obra. E que estamos, pela graça de Deus, não sobre as nossas forças, não sobre os nossos méritos, mas graças a Deus, fincados na rocha, sobre a pedra angular que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso nos conforta, isso nos alegra, porque a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Celso, não é do conselho desta igreja, a igreja é de Jesus, é Ele que luta, é Ele que labuta, é Ele que vence pela igreja e já venceu. Por isso nós vamos, pela graça de Deus, comemorar muitos e muitos anos, porque a igreja é invencível, porque Deus é invencível. Vamos entender que participar dessa estrutura que nos acolhe, fazemos parte da maior instituição divina e nos dá o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Uma instituição que nasceu no coração de Deus quando nos elegeu, antes da fundação do mundo. A Ele é o dono da glória. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia e do amor de Deus. Meus queridos e amados irmãos, temos que entender isso. Possamos prosseguir crendo nessas gloriosas verdades e que ela venha dar força, venha dar ânimo para que venhamos a prosseguir. E quando puder, vocês venham me chamar para 37, 38, 39, 40, pela graça de Deus e para a glória dele. Amém. Que Deus nos abençoe e Deus guarde a nossa mente e o nosso coração. Que finque a sua palavra e que ela sirva de ânimo e de esteio para a nossa fé e para a nossa caminhada. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos alegramos, porque aqui a sua palavra foi pregada. Ó Deus, que a palavra venha trazer conforto, maturidade à nossa fé, ânimo, louvor e agradecimento. Ó Deus, eu agradeço por essa caminhada aqui da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Ó Deus, sei com o conselho dessa igreja, sei com o pastor Celso, sei com todos os membros que aqui estão congregando, Pai, que possam servir ao Senhor como estão servindo, glorificando o teu nome e vivendo debaixo da sua providência.
Ó Deus, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Por favor. Irmãos, coloquem-se de pé, nós vamos orar mais uma vez. O pastor Sérgio impetrará a bênção, também finalizando o culto, pois nós teremos alguns avisos e também a nossa confraternização lá no salão social. Ó Deus, nós bendizemos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez teu povo, ovelha do teu pastoreio. Obrigado, Senhor, por esses 36 anos como igreja organizada que completamos neste mês. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez povo do Senhor, não mais estranhos, não mais inimigos, mas servos, filhos, por meio de Cristo Jesus. Obrigado por esta obra tão especial de nos reconciliar com o Senhor e uns com os outros por meio do teu Filho. Receba a nossa gratidão pela vida desta igreja, por esta palavra que recebemos do Senhor nesta noite. Obrigado pela vida do teu servo, reverendo Sérgio, sua família. Abençoe-o, ó Deus, no dia a dia, no ministério, por onde quer que vá, leve a boa palavra do Senhor. Receba, portanto, a glória que é só tua, porque a igreja é do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Senhor Deus, graças te damos por mais esta oportunidade de nos prestar o dia de Deus, enquanto nós aqui estivermos, que o Senhor não nos furte desta oportunidade de louvar, adorar o Senhor. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que nos une em comunhão, a consolação, a orientação do Santo Espírito de Deus, sejam com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.